Bom dia, graça e paz. Essa é a nossa escola bíblica dominical e vamos começar agora a nossa segunda lição. Agradecemos ao irmão Caleb, que começou a dar-nos a introdução sobre o livro de Mateus, que é o estudo, o alvo do nosso estudo nesse período. E vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te louvamos pela tua palavra, pela graça do Senhor derramada sobre nós. Ajuda-nos a compreender, Pai, as sagradas escrituras e que nós, ó Deus, possamos, ao fim desse encontro, sermos transformados, ó Deus, porque tua palavra é boa, é viva e eficaz. Em nome de Jesus. Amém. Bem, o alvo do nosso estudo, como nós dissemos, é o livro de Mateus. Então, nós vamos começar o nosso estudo. O Evangelho de Mateus, e hoje nós vamos falar sobre o nascimento do Senhor e a preparação do seu ministério, ok? Bem, tá aí. O nascimento de Jesus. Mateus foi o único dos evangelhos que se inicia com a genealogia de Jesus. Mateus apresenta a genealogia como objetivo de revelar que Jesus era o filho de Davi, segundo a profecia e, portanto, herdeiro de um reino eterno. Bem, o Evangelho de Mateus é o único que apresenta a genealogia de Jesus logo no seu início, porque o objetivo de Mateus era mostrar que Jesus era herdeiro, de fato, do trono de Davi por linhagem genealógica, ou seja, a árvore genealógica que nós acompanhamos no Evangelho de Mateus, mostra que Jesus era descendente de Davi, ou seja, o trono eterno de Davi é direito de Jesus. Essas genealogias da Bíblia, muitas vezes a gente passa por elas, né? Passa por elas lendo rapidinho ou entende que elas não têm nenhum valor imediato ali, interesse imediato para nós. Mas, vamos lá. As genealogias têm sentido religioso e político. Ler as genealogias pode parecer chato para alguns, mas é através delas que conhecemos muitas informações importantes dos personagens bíblicos. Uma genealogia é a lista dos nomes dos parentes de que alguém descende. A Bíblia fala de duas grandes genealogias, ou duas sementes, a semente da mulher e a semente da serpente. Então, aqui nesse slide, nós temos duas coisas interessantes. A genealogia que você olha na Bíblia, muitas vezes você passa por ela rapidinho, não dá muita atenção, você, através dela, você consegue aprender e descobrir muitas coisas. Por exemplo, uma coisa assim até curiosa, você sabia que se você analisar a genealogia a partir de Adão, você vai perceber que Adão foi contemporâneo de Noé? Quer dizer, se você vê o tempo de vida de Adão e o tempo de vida de Noé, a partir do seu nascimento, morte de Adão e tudo, você vê que eles eram contemporâneos, ou seja, Noé teve a oportunidade de conversar com Adão, né? Isso você descobre analisando as genealogias. E também existe um aspecto da genealogia que nós vamos perceber aqui, que aconteceu no livro de Gênesis, né? Quando Deus amaldiçoa a serpente, decretando inimizade entre a sua descendência e a descendência da mulher. Está lá em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus está falando aqui de duas sementes, a semente da mulher e a semente da serpente. E que no fim a semente da serpente vai ter a sua cabeça esmagada pela semente da mulher. Mas o que é semente da serpente, semente da mulher?
Descendência da serpente, ser espiritual representado pela serpente. Descendência maligna, que será hostil à descendência da mulher. O diabo e seus seguidores. Essa é a descendência da serpente. Descendência da mulher, Cristo e sua igreja. A descendência de Abraão, que é Cristo, e aqueles que são de Cristo, e por isso herdeiros conforme a promessa, conforme Gálatas 3, 29 e versículo 16. Ou seja, existe uma descendência paralela, segundo a Bíblia, uma descendência da serpente e uma descendência da mulher. A descendência da serpente representa o reino maligno de Satanás. E a descendência da mulher representa o reino eterno de Cristo. E quando nós olhamos para o nascimento de Jesus e a sua genealogia, nós percebemos que ao longo da história, o povo do povo que antecedeu os dias de Jesus, nós vemos ali os personagens bíblicos na descendência de Jesus, ali na árvore genealógica, na genealogia de Jesus. E nós percebemos que essas figuras bíblicas, elas fazem parte do plano da salvação. Olha só, quando você pega a genealogia de Jesus, desde de Adão, através da descendência de Sete, você passa pelos patriarcas e passa por Davi e chega em Jesus. Isso é muito interessante, é muito importante, porque nós estamos falando de duas descendências. Quando você e eu fomos salvos em Cristo, nós fomos enxertados na descendência da mulher ou na descendência na qual está inserido Jesus. Antes nós fazemos parte da descendência da serpente, estávamos condenados, mas em Cristo nós somos salvos e enxertados nessa nova descendência. E olhando aí para a genealogia de Jesus, então, nós percebemos que nela está revelado o plano da salvação. E é interessante, nós percebemos também o seguinte, que essa genealogia, nessa genealogia, nós vemos incluídos aí, ou incluídas mulheres, que é coisa muito rara, né, dentro da cultura judaica, e também mulheres que não são de origem judia, né? Interessante você ver que a biografia delas, como Raabe, Batseba, tiveram assim uma história meio conturbada, né, quando diz da sua biografia, mas foram incluídas na biografia. Então isso dá sinais de que a salvação ela é também para os gentios e para os judeus. Afinal, todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus, e aquele que crê será salvo. No nascimento de Jesus, José é chamado pelo anjo de filho de Davi, né? José é chamado pelo anjo de filho de Davi. Então, se José é pai adotivo de Jesus, Jesus está incluído na árvore genealógica de Davi. Mas é interessante que existem, andei vendo alguns estudos que dizem que Maria também é descendente de Davi e que eles eram primos, né? Mas isso não é assunto para agora, bem que nosso objetivo aqui é mostrar que pela genealogia Jesus ele é herdeiro do trono de Davi por direito. E Mateus acrescenta o significado de Emanuel, Deus conosco. E fica claro que Jesus é Deus encarnado, nascido da Virgem, sem pecado, concebido pelo Espírito Santo, já que José não teve relacionamento íntimo com Maria até que Jesus nascesse. Ou seja, nós vemos aqui que o nome de Jesus significa, o nome de Jesus é Emanuel, conforme escreveu Isaías, né? E que significa Deus conosco.
Deus que se fez homem, Deus que se fez carne e que habitou entre nós. Esse é o objetivo de Mateus, de mostrar isso. E que ele foi gerado pelo Espírito Santo em Maria, uma vez que ela não tinha tido contato físico com José ainda e não teve até que Jesus nascesse. Depois que Jesus nasceu, Maria e José tiveram uma vida normal. Isso está em Mateus, capítulo 1, versículo 24, 25. Os magos e a fuga para o Egito. A Bíblia, nem no Evangelho de Mateus, nem a Bíblia diz exatamente quantos magos foram visitar Jesus, e nem se eram reis. Isso é resultado da tradição católica. Tradição católica são entendimentos que, mesmo não tendo base na Bíblia, devem ser obedecidos como se fossem bíblicos. Né? São tradições. Os católicos, eles não aprendem só o que é bíblico, eles aprendem também o que é tradição, que é aquilo que a Igreja Católica define como verdade, mesmo que não tenha base bíblica, e isso é ensinado e eles aceitam como se fosse uma verdade bíblica. Os magos e a fuga para o Egito. Nesse período, a expectativa era que Jesus libertasse os judeus do Império Romano e assumisse o trono. Herodes ordenou a morte de todos os meninos abaixo de 2 anos de idade. Isso é um cumprimento de uma profecia, Jeremias, capítulo 31, verso 15. O povo de Israel esperava um libertador militar, um libertador que tirasse o povo de Israel do jugo dos romanos. E Herodes, também, por ser israelita, ele também sabia que esse rei iria nascer. E seria um rei militar que poderia tirar dele o trono. Então, ele mandou que matassem as crianças, até 2 anos, para que o trono dele não fosse tomado. Ele havia pedido, inclusive, para os magos trazerem notícias de onde estava Jesus, mas esses magos foram avisados por um anjo para que eles não voltassem à presença do rei Herodes. José também foi avisado em sonho e fugiu com Maria para o Egito, até a morte de Herodes. E ao regressar, ele foi viver na cidade de Nazaré. São os relatos de Mateus. Ok? A gente já volta na sequência. Bem, naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. João Batista, ele não tem a sua história mais clara no livro de Mateus, né? Mas ele era aquele que anunciava a chegada do reino de Deus e antes dizia: arrependam-se. Esse foi anunciado por Isaías como voz do que clama no deserto. A mensagem de João Batista era essa: arrependam-se, que vem da palavra grega metanoia, que significa mudar a forma de pensar. Nesse texto, João não fala apenas de uma mudança de pensamento, mas de uma transformação radical na conduta diária. Confronta especialmente os fariseus e saduceus, os grupos que possuíam um apelo ao cumprimento da Torá, com o objetivo de serem justificados pela prática rigorosa das leis em vez da graça divina. O apelo de João Batista para arrependimento é que aqueles que ouvissem essa mensagem, eles tivessem uma transformação profunda e radical na sua conduta diária, com vistas a quê? Com vistas a ter um coração, uma vez arrependido, que reconhecesse as suas mazelas, as suas faltas,
e se voltassem para Deus de coração inteiro, porque a prática religiosa da época era de você ser um cumpridor da lei de Moisés, porém, os sacrifícios, eles nunca agradaram a Deus se o coração da pessoa não fosse um coração sincero diante de Deus. Então, a prática religiosa radical, muitas vezes, encobre aquilo de mal que existe no coração do homem. E a mensagem que João pregava é que o reino de Deus estava próximo. Desde o Antigo Testamento havia uma expectativa grande sobre o cumprimento das profecias da chegada do Messias para o estabelecimento da justiça, derrotar a oposição e renovar o universo. Esse pensamento se relacionava com a ideia de uma nova terra e um novo céu prometidos no Antigo Testamento. Ou seja, esse Messias, quando viesse, ele restauraria todas as coisas. A chegada do reino dos céus e o arrependimento são aspectos interligados. Ao compreender o significado de reino, a soberania divina e obra de Jesus, o arrependimento deve vir como consequência. O reino que as pessoas esperavam era um reino para essa terra, um reino para esse mundo, um reino territorial, né? Mas o reino que foi anunciado por João Batista e também por Jesus era um reino diferente desse reino de coisas simplesmente tangíveis aqui da terra. A Bíblia fala que o reino de Deus não é nem comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E que aquele que busca o reino de Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas lhe são acrescentadas. Veja, todas as coisas são todas as coisas, né? A gente costuma dizer, o pastor Jair, que tudo em grego é tudo, né? Então, quando a gente busca o reino de Deus, as demais coisas, tudo aquilo que a gente precisa, o Senhor acrescenta na nossa vida. Buscar o reino de Deus é prioridade. Paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Esse é o alvo do cristão. E quando nós entendemos o que é o reino de Deus, esse arrependimento vem, porque pesa sobre nós o nosso modo de viver, confrontado com esse reino de alegria, de justiça e de paz que é proposto para nós. O batismo de Jesus. Por que Jesus foi batizado? Jesus é aquele que veio para cumprir a lei ao obedecer à vontade do Pai. Então, o batismo de Jesus era uma demonstração da sua obediência. Jesus é retratado como servo sofredor em Isaías 53:11 e 42:1. E sua morte era necessária para que a justiça de Deus se cumprisse. O batismo se torna um anúncio antecipado da sua missão. Tudo aquilo que Jesus nos ensinou, ele mesmo passou. Ele não precisaria ser batizado, porque o batismo é para o arrependimento, né? Para o arrependimento de pecados. Jesus não tinha pecado. Mas Jesus, ele passou pelo batismo para quê? Para que todo o plano de Deus para nós, para todo homem, fosse cumprido, e ele passou por isso também, para que a vontade de Deus fosse cumprida por inteiro na vida dele. E a morte dele, porque o batismo significa sepultamento, e a morte de Jesus foi prenunciada através do seu batismo. Na sequência, o relato de Mateus revela que quando Jesus saiu das águas, o céu se abriu, o Espírito de Deus desceu como uma pomba pousando nele, e uma voz disse: "Este é meu filho amado, em quem me comprazo." O Espírito, como pomba, e as palavras de Deus não mudaram a condição de Jesus, pois ele já era filho amado, mas tiveram o propósito de revelar para as pessoas quem ele realmente é. Nesse episódio, nós vemos uma manifestação interessante da Trindade. O Filho presente, o Espírito Santo descendo em forma de pomba e Deus bradando dos céus: "Este é meu Filho amado, em quem me comprazo." Jesus, sempre foi amado de Deus por toda a eternidade, e ele é amado de Deus. E essa declaração de Deus não transformou Jesus em um ser amado. Ele sempre foi amado. E essa comunhão entre a Trindade
ela também é perene. Mas isso é feito para quê? Para que se revele para as pessoas a natureza e a identidade de Cristo. Tentação de Jesus. Está em Mateus 4, do versículo 1 ao versículo 11. É interessante perceber que Jesus é levado para o deserto somente após ter sua identidade e propósito revelados. A tentação não é para trazer dúvidas sobre Jesus ser filho de Deus ou não, mas está em incitar Jesus a usar sua filiação fora da ordem de Deus. Isto é percebido ao analisarmos sua resposta. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ouvir e obedecer a palavra é o que traz vida. Satanás ofereceu para Jesus a oportunidade de matar a sua fome de uma forma que ele propôs para Jesus. Se tu és o Filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus é, de fato, Filho de Deus. Mas o diabo quis incitar Jesus a usar essa filiação fora da ordem, fora do propósito de Deus. Jesus estava ali no deserto para cumprir o seu jejum, né? E aos 40 dias do seu jejum ele teve fome, e aí ele foi tentado. Jesus estava interessado em fazer a vontade de Deus e não a vontade do diabo. Ainda que o diabo lançasse argumentos contra Jesus, Jesus permaneceu firme. E nós estamos falando aqui de quê? Que Jesus, antes de ser tentado, ele teve a sua identidade e propósitos revelados, né? É importante isso, que Jesus foi apresentado ao mundo, é, naquele evento do seu batismo, a sua identidade, ele tenho certeza que ele já sabia qual é a sua identidade, mas tudo que Jesus passou serve para nós também. A nossa condição, nossa situação diante do mundo, diante das tentações, ela é reforçada na hora dessas lutas pela identidade que nós temos, ou seja, nós sabemos quem nós somos, sabemos a quem servimos e nós precisamos compreender que a partir desse momento que nós temos uma identidade em Deus, nós precisamos viver para ouvir e obedecer a palavra de Deus, porque ela nos traz vida. Jesus, mesmo tentado, eu preciso lembrar disso aqui, ele jamais pecaria, porque não é da natureza de Jesus pecar. Ele foi tentado não para ver se ele cairia, mas ele foi tentado para mostrar que ele não cairia. Ainda sobre a tentação de Jesus. A segunda tentação que Jesus sofreu foi a de se lançar do monte. Perceba que Satanás cita parcialmente o Salmo 91, versículos 11 e 12. Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito e com as mãos eles o segurarão, para que não tropece em alguma pedra. Satanás ocultou a parte final do versículo 11, para que te guardem em todos os seus caminhos. É dessa forma que ele tenta enganar as pessoas no mau uso das escrituras e levando-as a acreditar em algo que Deus não disse, ou colocá-lo em teste. No caso, colocar Deus em teste. Jesus ensina que Deus não é alguém para ser testado, mas que, como filhos, devemos depositar nele a confiança e obedecê-lo. Conhecer a palavra de Deus parcialmente é um risco muito grande. Nós somos, muitas vezes, enganados quando ouvimos mensagens que usam o texto da palavra de Deus fora do contexto.
partes A, partes B de versículo, ou versículos fora de um contexto, ou textos fora de um contexto maior. Por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece. Quando você olha o contexto desse texto, você vai perceber que Paulo está dizendo que sabe passar fome, que sabe ter abundância, que passa por todas as dificuldades, mas mesmo assim tem contentamento. É importante nós olharmos para a palavra de Deus como um texto completo. Nós precisamos perguntar para quem esse texto foi escrito, por que foi escrito, por quem foi escrito, em que época foi escrito, para que nós possamos ter uma compreensão melhor das Escrituras. Nós precisamos buscar conhecimento junto à igreja, precisamos da igreja para nos ajudar a interpretar as Escrituras, precisamos do pastor para nos ensinar as Escrituras, precisamos estar juntos uns dos outros, para juntos falarmos as Escrituras e nos alimentarmos e fazermos a interpretação correta na oração e debaixo da autoridade daqueles que estão diante de nós para nos ensinar. Temos essa responsabilidade como cristãos. Por fim, Satanás oferece a Jesus seus reinos se ele o adorasse. O oposto de adorar é idolatrar, substituir a Deus com qualquer outra coisa transformada em um ídolo. Aqui Jesus revela quem Deus é, que Deus é o único digno de adoração e total submissão da nossa parte. O que é idolatrar? O que é ídolo? Ídolo é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus, ou que você prefere no lugar de Deus, ou você quer aquela coisa agora e deixa Deus para depois. Nós precisamos entender que nós precisamos ser consagrados a Deus, nós precisamos ter Deus, ter em Deus as nossas prioridades, os nossos devocionais, a leitura da palavra de Deus, a oração, a comunhão com a igreja e a adoração, o serviço. Isso nós somos chamados, somos comprados para isso, para que Deus fosse o nosso alvo de adoração e nós servindo a Deus de coração inteiro. Nesse slide, nós vemos aí essa expressão, está escrito. Jesus sempre começou suas respostas com está escrito. O que isso nos ensina? O conhecimento de Deus, da sua palavra e vontade para nós, são as ferramentas para resistirmos às tentações de Satanás, que inclusive também citou a Bíblia para Jesus, mas ocultando o contexto, agindo com má intenção e questionando a autoridade de Deus. Com isso, voltamos para a reflexão do início desse tópico. Um filho conhece a seu pai, identifica-se com ele e o obedece. Está escrito, deve ser o início das frases que nós usamos para refletir ou para responder às diversas questões da vida, principalmente as tentações. Como nós estávamos dizendo, o texto da palavra de Deus ele precisa ser compreendido pelo que está escrito e não por metáforas, por alegorias que muitas vezes elas até satisfazem o público que ouve, mas não trazem o ensino correto das Escrituras. Na última aula que nós ministramos na escola bíblica, eu comentava que existe hoje muita pregação baseada em metáforas e alegorias e coisas que as pessoas usam para impressionar na pregação. E eu não estou fazendo uma crítica direta a ninguém, mas o que nós vemos isso na internet, em muitos lugares que você vai, você vê que existem mensagens bíblicas que não são tão bíblicas porque, apesar do texto, daquele texto ele ser usado da Bíblia, aquele pregador usa esse texto para muitas vezes para alegrar e para satisfazer o interesse do público.
O que a igreja precisa mesmo é de uma doutrina sólida, baseada no texto e no contexto das Escrituras. E esse slide diz ali no finalzinho, assim, ó, com isso voltamos para a reflexão do início desse tópico. Um filho conhece a seu pai, identifica-se com ele e o obedece. Olha, para nós conhecermos o pai, só quando nós temos um relacionamento real com Cristo, porque é ele que nos revela o pai. E esse relacionamento com Cristo, ele está baseado no conhecimento da palavra de Deus. Porque Cristo é o verbo que se fez carne. Cristo ele é explícito desde Gênesis ao Apocalipse. Ele é a palavra viva de Deus. Ele é a palavra de Deus. Então, nosso relacionamento com a palavra de Deus nos leva ao conhecimento de Deus, nos leva e não somente o conhecimento, mas a prática da palavra, a prática das Escrituras. Ela nos revela o Pai. Para que nós o conheçamos, nós precisamos mergulhar nas Escrituras. A oração tem o seu lugar, a consagração tem o seu lugar, mas eu nunca posso orar algo que não está revelado na palavra de Deus. Eu nunca posso ensinar nada que não esteja na palavra de Deus. Eu não posso crer em nada que não esteja na palavra de Deus. Aliás, a fé que Deus aceita é a fé naquilo que ele disse. E o que ele disse está na sua palavra. E é nela que nós temos que apoiar a nossa vida. A rocha onde nós estamos firmados é a palavra de Deus. Então, Jesus, depois da sua tentação no deserto, ele começa a pregar, começa a seu ministério. E após saber que João Batista estava preso, Jesus começa a pregar a mesma coisa que João dizia. Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Jesus é quem inaugura este reinado anunciado por João, e a partir disso inicia seu ministério. Convoca os primeiros discípulos que imediatamente o seguiram. O ministério de Cristo consistia em ensinar, pregar as boas novas e curar. Possivelmente a intenção de Mateus, ao apresentar isso antes do primeiro discurso de Jesus, foi trazer uma ideia da extensão, da grandeza e maravilha do ministério de Jesus, que atraía as multidões. João Batista anunciou a chegada de Jesus, e Jesus, assumindo o seu ministério, começou em conformidade com aquilo que João Batista pregava, continuou pregando que as pessoas precisavam se arrepender, porque o reino de Deus estava próximo. O reino de Deus chegou quando Jesus chegou a esse mundo. Jesus começou a revelar esse reino. Jesus começou a chamar pessoas para viver dentro desse reino. E Jesus disse para Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, esse reino de Deus, ele só pode ser acessado através do novo nascimento ou de uma experiência pessoal com Cristo. E essa experiência com Cristo, ela é operada em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. É algo sobrenatural, eu já disse isso outras vezes, não é algo que eu ou você possamos controlar, mas a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, né? E o ouvir começa pela pregação da palavra de Deus. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, algo sobrenatural acontece em nós, e nós recebemos a fé para crer e mergulhamos nesse reino, porque nós fomos alcançados pelo poder de Deus, e não pelo nosso intelecto, não pelo acúmulo de conhecimento, não pelas deduções, mas porque Deus operou um milagre em nossa vida. E esse reino, quando chega, ele faz com que nós nos arrependamos e começamos a viver para servir a Deus nesse reino. Eu queria chamar sua atenção para isso. Você vive dentro desse reino, você trabalha dentro desse reino, você quer agradar a esse reino. Então vamos começar a pensar como tem sido a nossa vida e quais têm sido nossas prioridades. A Bíblia nos ensina pelo relógio que nós já estudamos aqui, as 70 semanas de Daniel, as festas, que a volta de Jesus está próxima.
E o objetivo da igreja, o seu objetivo, o alvo da sua vida, qual é? A palavra de Deus nos ensina que o nosso alvo, o nosso objetivo é agradar a Deus, fazer a sua vontade, e ele nos mandou algo importante, que nós devemos pregar o evangelho a toda criatura, nós devemos divulgar a palavra de Deus, devemos compartilhar a nossa fé com as pessoas. Como tem sido a sua vida, como tem sido o seu roteiro diário, seus alvos, seus objetivos, aonde você quer chegar ao longo desses anos que você tem pela frente, quais são os seus alvos, seus objetivos, aonde você quer chegar. Você está incluído no plano de Deus? Deus está incluído nos seus planos? Quem é você dentro do plano de Deus? Quem é Deus dentro dos seus planos? Vamos pensar sobre isso. Caminhando agora para o último slide, para encerrar nosso encontro de hoje, nesse assunto do início da pregação de Jesus, que está em Mateus 4, do versículo 12 ao 17, fazendo um paralelo com Lucas 6, dos versículos 12 ao 16, percebemos outro aspecto importante do ministério de Jesus. O quanto ele orava, por várias vezes nos relatos dos evangelhos. Ele se afasta da multidão para orar. Como no caso da comissão dos seus 12 discípulos, sua atitude nos ensina sobre a importância de separar um tempo para Deus e orar antes de realizar qualquer coisa ou tomar uma decisão. Orar. Orar. Para que serve a oração? Para que serve o jejum? Para que nós oramos? Eu, por muito tempo, eu tinha na minha mente que a oração era algo que você fazia várias vezes, por muitas vezes, durante um longo tempo, para que Deus fosse convencido a fazer o que eu quero. Durante muito tempo, eu pensava que o jejum era uma forma da gente mostrar para Deus o quanto nós queremos alguma coisa. Mas o que nós entendemos pela palavra de Deus é que a oração, ela não é para mudar as coisas, não é para mudar Deus, fazer Deus mudar de opinião. A oração é para que nós nos conformemos à vontade de Deus. A oração é para que o que Deus quer fazer, nós possamos estar dispostos a fazer. Muitas vezes Deus, ele responde a nossa oração. E Jesus disse o seguinte, ele fala assim, quando nós pedimos alguma coisa que é da vontade de Deus, ele nos atende. A Bíblia fala que a gente não recebe porque pede mal, porque a gente pede para gastar nos nossos próprios deleites. A verdade é que nós continuamos sendo servos. A verdade é que aquilo que nos espera é muito mais do que comida e bebida. Aquilo que nos espera é a presença de Deus eternamente. Aquilo que Deus quer de nós é que nós vivamos a sua vontade e façamos aquilo que Ele quer. Então, quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós buscamos nos consagrar a Deus, é para que justamente nós nos conformemos à vontade de Deus e não conformar Deus à nossa vontade. Nós falamos aqui hoje que aquele que busca o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas lhe são acrescentadas. Jesus já disse isso, Jesus já resolveu essa questão. As suas necessidades, elas são supridas em Cristo quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar. Desde que você busque em oração algumas coisas que você tem necessidade, é errado, por exemplo, nós orarmos pedindo a Deus um veículo, uma casa, um emprego, saúde. Não, não é errado, mas nós precisamos ter em mente que tudo isso que nós pedimos deve ser usado para a glória de Deus, para o propósito de Deus. E nós devemos viver a nossa vida
com essa intenção, com esse alvo, com esse projeto de sermos aqui instrumentos de Deus, fazemos a sua vontade, por quê? Porque essa vida é passageira, essas coisas são passageiras, mas a vida que Ele nos deu é eterna. E muitas pessoas precisam ouvir da sua boca que você é um servo de Deus e que você alcançou perdão, que você alcançou vida eterna e que esse mundo vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Meu querido, eu agradeço a sua participação na Escola Bíblica Dominical de hoje. Que Deus te abençoe e te dê a paz.